O decreto dominical está muito mais próximo do que você pode imaginar. Você sabe o que deve fazer quando esse momento chegar? Será que está preparado para enfrentar a pressão que virá junto com a imposição da observância obrigatória do domingo? Não estamos diante de mera especulação, mas de uma realidade profética que se desenrola rapidamente diante de nossos olhos. Ellen J. White, reconhecida como mensageira inspirada de Deus para os últimos dias, fez alertas precisos sobre o que acontecerá quando o protestantismo dos Estados Unidos unir forças com o papado para instituir essa lei. Este não será apenas um teste de fé isolado, mas o ponto crucial de obediência e preparo espiritual. Ignorar este chamado é um erro que pode custar a salvação. Este vídeo é um chamado urgente e indispensável para todos os cristãos que desejam permanecer firmes e fiéis até o fim. Primeira, a necessidade urgente de ação e oração fervorosa. Ellen White alerta que a passividade diante da iminente imposição do decreto dominical é contrária à vontade de Deus. Ela afirma com firmeza: não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Testemunhos Seletos, volume 2, página 391. A oração fervorosa é indispensável, porém deve ser acompanhada de ação prática. A Bíblia orienta o povo de Deus a clamar com voz alta e contínua. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta. Isaías 58, 1. Esse clamor é um chamado à vigilância ativa, não à inação. Neste momento decisivo, homens e mulheres de oração devem interceder incessantemente para que o decreto maligno seja adiado, permitindo que a obra de Deus seja concluída. Atualmente, há uma crescente união entre líderes religiosos e governamentais para instituir o descanso obrigatório no domingo. Essa convergência indica que estamos em um período crítico para a Igreja e a liberdade religiosa está sob ameaça real. Ellen White reforça que, além da oração, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para adiar esse decreto, incluindo a mobilização em defesa da liberdade de consciência. A combinação de fervorosa intercessão e ação prática é a primeira e fundamental linha de defesa para o povo de Deus neste tempo de crise. Se este alerta está tocando seu coração, deixe seu like. Deixe sua opinião nos comentários e apoie nosso trabalho com uma doação através do Super Chat. Sua participação faz toda a diferença. 2. A mobilização contra a lei dominical, comunicação e divulgação da verdade. É imprescindível que o povo de Deus se mobilize ativamente para impedir a implementação da lei dominical. Além de, White declara com clareza: devemos fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei antes que ela seja estabelecida. Testemunhos, volume FIV, página Nutro em Biononde. Essa mobilização não pode ser feita com armas carnais, mas com poder espiritual, conforme a palavra do apóstolo Paulo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, segundo Coríntios 10, 4. Por isso, é vital que utilizemos todos os meios disponíveis para comunicar a verdade, alertar e conscientizar o público. A internet, as redes sociais, a literatura, os púlpitos e os debates públicos devem ser utilizados para esclarecer a importância do sábado bíblico como sinal de fidelidade a Deus e para denunciar a observância do domingo como uma invenção humana contrária à Escritura. Vivemos uma era em que a comunicação digital alcança bilhões de pessoas. Ignorar essa poderosa ferramenta seria negligenciar uma das armas mais eficazes na luta pela preservação da liberdade religiosa. É através da divulgação contínua e esclarecedora que muitas mentes podem ser despertadas para a realidade profética que se aproxima. Portanto, a mobilização é um chamado para agir com sabedoria e coragem, disseminando o conhecimento da verdade e fortalecendo a resistência contra os enganos que tentam desviar o povo de Deus. Terceira, a responsabilidade nas escolhas políticas e sociais.
Ellen G. White faz um alerta firme e inequívoco ao povo de Deus quanto à importância das escolhas políticas e sociais. Ela enfatiza que apoiar de qualquer forma líderes que promovam a violação da lei divina é ser cúmplice dos erros cometidos por esses mesmos líderes. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem. Testemunhos seletos. Volume passa na Nutriet. Essa advertência mostra que a responsabilidade cristã não se limita ao âmbito pessoal e espiritual, mas se estende às decisões que influenciam diretamente o destino da igreja e da sociedade. As Escrituras reforçam essa orientação em Deuteronômio. Não porás sobre ti homem estranho que não seja irmão teu, homem que não seja teu povo? Deuteronômio 17:15. Essa passagem destaca a necessidade de escolher líderes que estejam em conformidade com os princípios divinos e que respeitem a liberdade religiosa e a guarda do sábado. A neutralidade ou o apoio a autoridades que defendem a imposição da guarda dominical não é apenas uma questão política, mas espiritual, pois reflete uma aceitação tácita da transgressão dos mandamentos de Deus. Além disso, White ressalta que nossas alianças sociais, parcerias e influências devem ser ponderadas à luz da palavra de Deus, evitando qualquer vínculo que possa comprometer a fidelidade ao Criador. Em um momento em que a pressão para conformar-se cresce, a Igreja deve ser vigilante e consciente de que suas decisões têm consequências eternas. Assim, cada cristão é chamado a agir com discernimento, rejeitando toda forma de conivência com sistemas que promovem a imposição do domingo, reafirmando seu compromisso com a verdade e a liberdade religiosa. Quarto, o chamado para ser uma sentinela vigilante. O papel do cristão como sentinela é uma responsabilidade solene e indispensável nos últimos dias. A Bíblia apresenta o profeta como sentinela, cuja missão é estar atento e avisar o povo sobre o perigo iminente. Eu te pus por sentinela sobre a casa de Israel. Quando ouvires a palavra da minha boca, avisarás a eles. Ezequiel 337. Esse chamado não é uma mera metáfora, mas um dever sagrado que cada cristão deve assumir diante das profecias, se cumprindo, e das ameaças espirituais que se aproximam. Allen J. White enfatiza essa missão de forma clara e contundente. Quem vê a espada aproximando-se e não avisa o povo, será responsável pelo sangue. Profetas e Reis, página em Nutri-Padner. O decreto dominical, que visa impor a guarda do domingo e eliminar o sábado bíblico, é uma espada espiritual que se avizinha. A ignorância, a indiferença e o silêncio diante desse perigo tornam-se tão prejudiciais quanto o próprio decreto. A omissão pode custar a salvação daqueles que poderiam ser alertados e preparados. Portanto, ser sentinela não é apenas conhecer a verdade, mas compartilhá-la com familiares, amigos, vizinhos e toda a comunidade. É um chamado para despertar a igreja de seu sono espiritual e fortalecer a fé na obediência fiel ao mandamento do sábado. Além disso, a graça de Deus permanece disponível, mas o tempo para arrependimento e preparação está se esgotando rapidamente. O papel do cristão como sentinela é urgente e vital, pois o povo de Deus deve estar pronto para resistir e permanecer firme. Vigilância ativa é um testemunho de amor ao próximo e fidelidade ao Senhor, cumprindo o chamado profético para salvar vidas e preservar a verdade divina nos últimos momentos da história terrestre. Quinta, a preparação espiritual e santificação da vida. A preparação para o decreto dominical não pode se restringir a ações externas ou meramente políticas. É imprescindível uma profunda transformação interna. A santificação da vida é a base espiritual que sustentará o cristão fiel durante os dias de provação que se aproximam. A Escritura nos exorta claramente: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
Isaías 55:6. Este chamado urgente evidencia que o tempo é curto e que a busca pelo Senhor deve ser contínua e sincera. Ellen G. White enfatiza que a única esperança real para o povo de Deus no momento da angústia será a experiência genuína do caráter de Cristo reproduzido na vida de cada crente. A única esperança do povo de Deus no tempo de angústia será a experiência do caráter de Cristo. O Grande Conflito, página Arunutru, Irbati Irendi. Essa experiência se manifesta por meio do estudo constante da palavra, da oração fervorosa e da obediência fiel aos mandamentos divinos. Somente aqueles que cultivarem uma intimidade crescente com Deus, renunciando às práticas mundanas e vivendo em santidade, estarão preparados para resistir às pressões políticas e espirituais que marcarão os últimos dias. A santificação não é uma conquista momentânea, mas um processo diário de rendição total a Deus. A fé ativa, fortalecida pelo Espírito Santo, será o escudo que protegerá contra as tentações e enganos que acompanharão a imposição da lei dominical. Portanto, a verdadeira resistência começa dentro do coração. A preparação espiritual deve ser prioridade para todos que desejam permanecer firmes até o fim, assegurando a fidelidade e a vitória final em Cristo. 6. A consciência dos sinais dos tempos e o urgente chamado à fidelidade. O decreto dominical não é um mero acontecimento isolado, mas parte essencial do cumprimento das profecias que anunciam o fim dos tempos e o fechamento da porta da graça. Ellen J. White alerta de maneira contundente sobre a necessidade de vigilância redobrada. O povo de Deus deve estar vigilante porque muitos sinais indicam que o tempo do juízo e da aprovação se aproxima. Eventos finais, página Eshó Unatis. Este chamado à vigilância é respaldado pelas palavras de Jesus Cristo, que advertiu seus seguidores. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. O cenário mundial atual confirma essa urgência. Observa-se uma crescente pressão política e religiosa que busca impor o descanso dominical em vários países, alinhando-se à agenda profética prevista para os últimos dias. Legislações recentes em nações diversas têm tentado restringir o direito ao sábado bíblico, provocando um ambiente de intolerância e perseguição crescente contra aqueles que guardam o verdadeiro dia de descanso. Além disso, o avanço tecnológico e o aumento da conectividade têm facilitado a disseminação de ideologias contrárias à liberdade religiosa, pressionando ainda mais os cristãos a uma decisão firme e consciente. Esse contexto torna evidente que a fidelidade a Deus será testada como nunca antes na história da humanidade. Cada cristão, portanto, deve estar plenamente preparado para permanecer inabalável, mesmo diante da oposição, perseguição e isolamento. A promessa bíblica é clara: bem-aventurado aquele que perseverar até ao fim. Mateus 24:13. A fidelidade, a vigilância e o compromisso com a verdade serão os alicerces que sustentarão o povo de Deus até o retorno glorioso de Cristo. Estamos diante de um momento decisivo e profético na história da Igreja e do mundo. O decreto dominical está mais próximo do que muitos imaginam, e a resposta de cada cristão será determinante para o destino eterno. Profecia não é mera especulação, mas um chamado claro à ação, vigilância e fidelidade. Não podemos nos permitir a indiferença ou a neutralidade. É tempo de fortalecer nossa fé por meio da oração fervorosa, da obediência aos mandamentos divinos e do comprometimento ativo na defesa da verdade bíblica. Devemos estar prontos para enfrentar as provações com coragem e confiança, sabendo que Deus honrará aqueles que permanecerem firmes até o fim. Se este conteúdo tem sido um instrumento de alerta e inspiração para você, peço que fortaleça este ministério com seu apoio.
Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo essencial e deixe seu like para ajudar a espalhar essa mensagem vital. Se desejar, participe também pelo Superchat durante as transmissões ao vivo, contribuindo para que possamos continuar produzindo estudos profundos e conteúdos que edifiquem e preparem o povo de Deus. Que o Espírito Santo nos guie nesta jornada de fidelidade e vigilância. Muito obrigado por sua atenção.